Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 74 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado A Salvação de Shishupala no Sacrifício Rajasuya. Em resumo, este capítulo descreve como o Senhor Krishna recebeu a honra da primeira adoração durante o sacrifício Rajasuya e como matou Shishupala. Depois de glorificar o Senhor Krishna, o rei Yudhishthira escolheu brahmanas qualificados tais como Bharadwaja, Gautama e Vashista para atuar como sacerdotes no sacrifício Rajasuya. Então, muitos hóspedes ilustres pertencentes às 4 ordens sociais chegaram para assistir à celebração do sacrifício. À medida que se dava andamento ao sacrifício, chegou a hora de realizar o ritual da primeira adoração, e os membros da Assembleia foram convocados para decidir quem receberia esta honra. Sahadeva falou abertamente: Sri Krishna, o Senhor Supremo, é de fato a pessoa mais importante, pois ele próprio engloba todas as deidades adoradas através do sacrifício védico. Em seu papel de super-alma no coração, ele providencia para que cada um no universo se ocupe em sua espécie particular de trabalho. E é só por sua misericórdia que os seres humanos podem realizar várias espécies de atividades piedosas e receber os benefícios resultantes. Quem o adora, adora todas as entidades vivas. Sem dúvida, o Senhor Krishna deve ser adorado primeiro. Quase todos na Assembleia concordaram com a proposta de Sahadeva e em voz alta congratularam-no. Assim o rei Yudhishthira alegremente adorou o Senhor Krishna. Depois de banhar os pés dele, o rei recolheu a água usada no banho e borrifou-a em sua cabeça. E suas esposas, irmãos mais novos, ministros e parentes também aspergiram aquela água em suas cabeças. Então todos gritaram: toda a vitória, e prostraram-se diante do Senhor Krishna enquanto do alto choviam flores. Shishupala, contudo, não podia tolerar esta adoração e glorificação de Sri Krishna. Ele levantou-se de seu assento e censurou asperamente os sábios anciões por terem escolhido Krishna para receber a primeira adoração. Afinal, disse ele, este Krishna está fora do sistema védico de ordens sociais e espirituais e da sociedade das famílias respeitáveis. Ele não segue os princípios da religião, nem tem boas qualidades. Mesmo enquanto Shishupala o blasfemava dessa maneira, o Senhor Krishna permanecia em silêncio. Mas muitos membros da Assembleia taparam os ouvidos e saíram depressa do recinto, enquanto os irmãos Pandavas brandiam suas armas e se preparavam para matar Shishupala. O Senhor Krishna, porém, impediu-os de atacá-lo e, em vez disso, usou o seu disco Sudarshana para decapitar o ofensor. Naquele momento, uma reluzente centelha de luz saiu do cadáver de Shishupala e entrou no corpo transcendental do Senhor Krishna.
após ter vivido durante 3 nascimentos como inimigo do Senhor, Shishupala agora, devido à sua constante meditação sobre ele, alcançava a liberação chamada Sayudhya, fundindo-se na refulgência de seu corpo. O rei Yudhishthira, então, distribuiu grande quantidade de presentes para os respeitados hóspedes da Assembleia e para os sacerdotes, e por fim executou as oblações purificatórias conhecidas como Prayachita Homa, que neutralizam os erros cometidos durante o sacrifício. Tendo sido então completado o sacrifício Rajasuya de Yudhishthira, o Senhor Krishna despediu-se do rei e partiu para Dwaraka, em companhia de suas esposas e ministros. Duryodhana não podia tolerar ver esta abundante manifestação de prosperidade do rei Yudhishthira, mas afora ele, todos louvavam alegremente as glórias do sacrifício Rajasuya e do Senhor de todos os sacrifícios, Sri Krishna. E assim terminamos esse resumo e vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: tendo assim ouvido sobre a morte de Jarasandha e também sobre o maravilhoso poder do onipotente Krishna, o rei Yudhishthira, com grande prazer, dirigiu as seguintes palavras ao Senhor. Sri Yudhishthira disse: todos os elevados mestres espirituais dos 3 mundos, junto com os habitantes e governantes dos vários planetas, carregam sobre suas cabeças tua ordem, que é rara de obter. Que tu, o Senhor Supremo de olhos de lótus, aceites as ordens de tolos desditosos que se julgam governantes, não passa de um grande fingimento de tua parte, ó pessoa onipenetrante. Mas, naturalmente, o poder da verdade absoluta, a alma suprema, a pessoa primordial, única e incomparável, não aumenta nem diminui por causa de suas atividades, assim como o poder do Sol não se altera devido a seus movimentos. Ó invencível Madhava, nem mesmo teus devotos fazem distinção alguma entre eu e meu, e tu e teu, pois esta é a mentalidade pervertida dos animais. Shukadeva Goswami disse: após dizer essas palavras, o rei Yudhishthira esperou que chegasse a ocasião adequada para o sacrifício. Então, com a permissão do Senhor Krishna, escolheu sacerdotes qualificados, todos autoridades experientes nos Vedas, para executar o sacrifício. Ele escolheu Krishna Dvaipayana, Bhadaradwaja, Sumanto, Gotama e Asita, junto com Vashista, Syavana, Kanya, Maitreya, Kavasha e Trita. Escolheu também Vishvamitra, Vamadeva, Sumati, Jaimini, Krato, Paila e Parashara, bem como Garga, Vaishampayana, Atarva, Kashyapa, Daumya, Urama dos Bhargavas, Asuri, Vitotra, Madhuchantra, Virasena e Akritavrana. Ó rei, outros que foram convidados incluíam Drona, Bhisma, Kripa, Dhritarashtra e seus filhos, o sábio Vidura e muitos outros brahmanas, kshatriyas, vaixyas e shudras, todos ávidos de assistir ao sacrifício. De fato, todos os reis vieram ali com seus séquitos. Os sacerdotes brahmanas então lavraram o terreno do sacrifício com arados de ouro e iniciaram o rei Yudhishthira no sacrifício segundo as tradições estabelecidas pelas autoridades padrão.
Os utensílios usados no sacrifício eram de ouro, exatamente como no antigo Rajasuya executado pelo senhor Varuna. Indra, Brahma, Shiva e muitos outros governantes planetários, os Siddhas e Gandharvas, acompanhados de seu séquito, os Vidyadharas, grandes serpentes, sábios, yakshas, rakshasas, aves celestiais, kinaras, charanas e reis terrestres, todos foram convidados. E de fato todos vieram de diversas direções para o sacrifício Rajasuya, do rei Yudhishthira, o filho de Pandu. Eles não se surpreenderam nem um pouco ao verem a opulência do sacrifício, pois ela era muito condigna de um devoto do Senhor Krishna. Os sacerdotes, tão poderosos quanto deuses, oficiaram o sacrifício Rajasuya para o rei Yudhishthira de acordo com os preceitos védicos, assim como os semideuses o haviam executado outrora para Varuna. No dia de extrair o suco de Soma, o rei Yudhishthira adorou de modo conveniente e com muita atenção os sacerdotes e as personalidades mais importantes da Assembleia. Os membros da Assembleia, então, ponderaram sobre quem dentre eles se havia de adorar primeiro. Mas como havia muitas personalidades qualificadas para receber esta honra, ninguém conseguia decidir. Por fim, Sahadeva manifestou-se com toda a franqueza. Sahadeva disse: de certo, é Achyuta, a suprema personalidade de Deus e chefe dos Jadavas, que merece a mais alta posição. Em verdade, ele, em pessoa, engloba todos os semideuses adorados em sacrifício, junto com tais aspectos da adoração como o lugar sagrado, o templo e a parafernália. Este universo inteiro está alicerçado sobre ele, como o estão as grandiosas cerimônias de sacrifício com seus fogos sagrados, oblações e mantras. Sankhya e Yoga visam ambos a alcançar a ele, o ser único e incomparável. Ó membros da Assembleia, esse Senhor não nascido, contando somente consigo mesmo, cria, mantém e destrói este cosmos através de suas energias pessoais. E dessa maneira, a existência deste universo depende dele apenas. Ele cria as muitas atividades deste mundo, e assim, por sua graça, o mundo inteiro se empenha por ideais tais como religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Devemos, portanto, oferecer a máxima honra a Krishna, o Senhor Supremo. Se assim fizermos, estaremos honrando a todos os seres vivos e também a nós mesmos. Todo aquele que deseja que a honra que ele dá seja correspondida infinitamente, deve honrar a Krishna, a perfeitamente pacífica e completa alma de todos os seres, o Senhor Supremo, que nada vê como separado de si próprio. Shukadeva Goswami continuou. Após dizer isto, Sahadeva, que compreendia os poderes do Senhor Krishna, ficou em silêncio. E tendo ouvido suas palavras, todas as pessoas santas presentes congratularam-no, exclamando: excelente, excelente! O rei regozijou-se ao ouvir este pronunciamento dos Brahmanas, mediante o qual compreendeu a disposição de ânimo de toda a Assembleia. Dominado pelo amor, ele adorou sem reservas o Senhor Krishna, o mestre dos sentidos. Depois
de banhar os pés do Senhor Krishna, Maharaja Yudhishthira alegremente espargiu a água sobre sua cabeça e em seguida sobre as cabeças de sua esposa, irmãos, outros membros familiares e ministros. Aquela água purifica o mundo inteiro. Enquanto honrava o Senhor com diversos presentes, tais como roupas de seda amarela e ornamentos incrustados de pedras preciosas, os olhos cheios de lágrimas do rei impediam-no de olhar diretamente para o Senhor. Quando viram o Senhor Krishna assim honrado, quase todos que estavam presentes puseram-se de mãos postas em sinal de reverência, exclamando: reverências a vós, toda vitória para vós. E então prostraram-se diante dele e flores choviam do alto. Mas o intolerante filho de Damagosha enfureceu-se ao ouvir a glorificação das qualidades transcendentais do Senhor Krishna. Ele levantou-se de seu assento e, agitando os braços com muita ira, falou destemidamente a toda a Assembleia as seguintes palavras ríspidas contra o Senhor Supremo. Shishupala disse: a afirmação dos Vedas de que o tempo é o inevitável controlador de tudo, de fato confirmou-se, visto que as palavras de um mero rapaz conseguiram agora desviar a inteligência de sábios anciãos. Os líderes da Assembleia, sabeis melhor quem é um candidato adequado para receber as devidas honras. Não deveis, portanto, atender às palavras de uma criança a reivindicar que Krishna merece ser adorado. Como podeis passar por cima dos mais ilustres membros desta Assembleia, eminentíssimos sábios dedicados à verdade absoluta, dotados com os poderes de austeridade, visão divina e adesão estrita a votos severos, santificados pelo conhecimento e adorados até mesmo pelos regentes do universo? Como é que este vaqueiro, a desgraça de sua família, merece vossa adoração? Isto é como considerar que um corvo merece comer o sagrado bolo de arroz purodasha. Como é que alguém que não segue princípio algum das ordens sociais e espirituais, nem da ética familiar, que foi excluído de todos os deveres religiosos, que se comporta segundo o capricho e que não tem boas qualidades, como é que tal pessoa merece ser adorada? Yayati amaldiçoou a dinastia desses Jávadas, e desde então eles foram ostracizados pelos homens honestos e caíram no vício da bebida. Como é então que Krishna merece ser adorado? Esses Jádavas abandonaram as terras sagradas habitadas por sábios santos e, ao invés disso, abrigaram-se numa fortaleza no mar, onde não se observa nenhum princípio bramínico. Ali, exatamente como ladrões, eles atormentam seus súditos. Shukadeva Goswami continuou: privado de toda a boa fortuna, Shishupala vociferou estes e outros insultos, mas o Senhor Supremo não disse nada, assim como o leão ignora o uivo do chacal. Ao ouvirem semelhante blasfêmia intolerável contra o Senhor, vários membros da Assembleia taparam os ouvidos e saíram, amaldiçoando iradamente o rei de sede. Qualquer um que deixe de abandonar imediatamente o lugar onde se ouve crítica ao Senhor Supremo ou a seu devoto fiel, sem dúvida cairá.
privado de seu crédito piedoso. Então os filhos de Pando ficaram furiosos e, junto com os guerreiros dos clãs Matsya, Kaukaia e Srinjaya, levantaram-se de seus assentos com armas em punho, prontos para matar Shishupala. Impávido, Shishupala então, no meio de todos os reis reunidos, empunhou sua espada e escudo, ó Bharata, e lançou insultos aos que tomaram o partido do Senhor Krishna. Naquele momento, o Senhor Supremo levantou-se e deteve seus devotos. Então, irado, disparou seu disco afiado como o fio de uma navalha e decepou a cabeça de seu inimigo, enquanto este se achava em posição de ataque. Quando Shishupala foi assim morto, ergueu-se da multidão um grande clamor. Aproveitando-se daquele tumulto, os poucos reis que apoiavam Shishupala saíram rápidos da assembleia, temendo por suas vidas. Uma luz refulgente ergueu-se do corpo de Shishupala, e enquanto todos assistiam, entrou no Senhor Krishna, assim como um meteoro que cai do céu sobre a terra. Obcecado pelo ódio ao Senhor Krishna, durante 3 vidas, Shishupala alcançou a natureza transcendental do Senhor. De fato, a consciência da pessoa determina seu futuro nascimento. O imperador Yudhishthira deu generosos presentes aos sacerdotes que oficiaram o sacrifício e aos membros da assembleia, honrando-os de maneira conveniente, conforme estabelecem os preceitos dos Vedas, e então tomou o banho Avabrita. Dessa maneira, Sri Krishna, o Senhor de todos os mestres da yoga mística, encarregou-se da execução bem-sucedida deste formidável sacrifício em nome do rei Yudhishthira. Depois, o Senhor, atendendo ao pedido insistente de seus amigos íntimos, permaneceu com eles durante alguns meses. Então, o Senhor, o filho de Devaki, a muito custo recebeu a permissão do rei e regressou à sua capital com suas esposas e ministros. Já te descrevi com detalhes a história dos 2 residentes de Vaikunta que tiveram de se sujeitar a repetidos nascimentos no mundo material por causa da maldição dos Brahmanas. Purificado com o ritual Avabrita, que marcou o encerramento bem-sucedido do sacrifício Rajasuya, o rei Yudhishthira brilhava no meio da assembleia de Brahmanas e Kshatriyas, tal qual o próprio rei dos semideuses. Os semideuses, seres humanos e residentes dos céus intermediários, todos convenientemente honrados pelo rei, partiram felizes para seus respectivos reinos, enquanto cantavam os louvores do Senhor Krishna e do formidável sacrifício. Todos ficaram satisfeitos, exceto o pecador Duryodhana, a personificação da era da desavença e a doença da dinastia Kuru. Ele não podia suportar ver a florescente opulência do filho de Pando. Aquele que recita estas atividades do Senhor Vishnu, incluindo o extermínio de Shishupala, a libertação dos reis e a celebração do sacrifício Rajasuya, livra-se de todos os pecados. E assim terminamos esse capítulo 74. Então, nesse capítulo a gente vê, essa curiosidade, que depois de descrever, toda a riqueza, em riqueza de detalhes, esse sacrifício que Yudhishthira ia fazer, durante
o início, né, do sacrifício, uma pessoa teria que ser escolhida como o ser mais adorável ali daquela assembleia, e Shishupala, né, Shishupala não, o Sahadeva, né, Sahadeva disse que Krishna era a pessoa principal, né, porque ele entendia que Krishna era Deus. E aqui é essa dica, se você falou assim, se todo mundo adorasse ali Deus, oferecesse a ele, né, essa posição principal, naturalmente, como ele é Deus e todo mundo é parte de Deus, até mesmo, né, inclusive, né, os semideuses, então todo mundo seria adorado de uma forma completa. Se você está adorando Deus, você está adorando todos os seres vivos que são partes dele. Então essa foi o entendimento de Shishupala. Vamos adorar Krishna, que automaticamente adoramos todos, né, todos os seres do universo, já que todo mundo é uma energia de Krishna manifestado, né? Ele compreendia isso. Mas aí, né, no meio daquela assembleia, né, sempre tem um que traz a confusão. Shishupala, a gente vê, né, que até Shishupala, que é uma parte integrante de Krishna, ele atuou de forma contrária, né? Isso aí dá um entendimento que tem pessoas que sabem, quem sabe que Deus, quem é Deus, né, Krishna, quem sabe que Krishna é Deus, se rende a ele. Quem não sabe tem inveja, né? E Shishupala era amigo aí de todos esses demônios, assim, ele tinha muita raiva de Krishna por tudo que Krishna tinha feito, né, matando seus amigos, demônios, e fazendo esses raptos, né, de todas as princesas, né? Então ele tinha muita raiva, assim, de Deus, porque ele estava, né, Deus, ele está estragando todos os planos desses demônios e tinha ele como inimigo. Na verdade, como diz nesses versos aqui, Shishupala, ele era um porteiro lá do mundo espiritual. Tem uma história do Bhagavata, né, que nós vamos falar posteriormente nos outros capítulos, que fala que esses porteiros amaldiçoados pelos Kumaras receberam a penalidade de nascer 3 vezes aqui no mundo material como demônios, como oponentes, né, principais de Krishna. E depois eles retornariam de novo para o mundo espiritual. Então Shishupala, nessa encarnação, foi a sua terceira, e ele, quando ele foi morto por Krishna, ele voltou para o mundo espiritual, né? Tanto que depois que Krishna decepou a cabeça dele, todo mundo viu uma refulgência, né? A centelha espiritual saindo do corpo de Shishupala e entrando no corpo de Krishna. Então, entrar no corpo de Krishna significa que está entrando no mundo espiritual. Retornou, né? Cumpriu a sua maldição que os Kumaras fizeram, né? Porque era nascer 7 vezes devoto ou 3 vezes demônio. Então escolheram nascer como demônio, seriam oponentes, né, de Krishna, e aí ele voltou, recebeu essa bênção de Krishna, né? Por isso que esse capítulo é dito, né, a salvação de Shishupala. Ele foi salvo. Graças a Deus, ele voltou para a posição dele de novo no mundo espiritual, porque ele não estava mais aguentando, né, ser demônio aqui nesse mundo, porque ele é um devoto puro de Krishna, lá do mundo espiritual, né? Um bom lutador para vir aqui para o mundo material desafiar Deus. Arranjo de Krishna, né? Lógico que Krishna sabia disso e adiantou logo o processo, decapitou a cabeça dele. Mas ele recuperou a consciência dele quando ele viu Krishna, né, em espírito, e entrou no corpo de Krishna falando, bom, agora já deu, né, tem que voltar para o mundo espiritual. Mas dessa forma, né, atuando como um demônio, né, os demônios não aceitam Krishna como a figura central da existência. E por isso que eles estão sempre sofrendo, né, com ódio, com inveja de Deus, tentando obter o poder que pertence a Krishna, só pertence a Krishna. Então esse passatempo é bem interessante, assim, né? Que dentro de uma assembleia maravilhosa, com todos os sábios, todos os santos
né? Brahma, Vishnu, todo mundo ali escolheram, né? Krishna, com esse entendimento, e todo mundo bateu o palmo. Mas o demônio, para ele, é horrível isso. Da mesma forma, no final desse capítulo, todo mundo ficou satisfeito após o sacrifício de Yudhishthira, menos Duryodhana, né? Duryodhana é quem? É o filho de Dhritarashtra. É aquele que vai guerrear contra os Pandavas na batalha de Kurukshetra. É o ódio personificado, né? O ego, a ira, o orgulho personificado. Aqui nesses versos fala que ele é a desavença de Kali Yuga personificada. Então essas pessoas querem sempre, né, destruir as forças de bondade, né, que os Pandavas, né, eles representavam exatamente isso. A força de luz, a força de amor, a devoção pura, o serviço devocional. Então os Pandavas, eles, né, representam isso, a amizade com Krishna, o carinho, né, a afeição. E Duryodhana, ele representa exatamente o ódio, né, o orgulho, o falso ego. E aí a batalha de Kurukshetra acontece nesse sentimento. Isso aí simbolizado internamente, né? Ela aconteceu externamente, com Krishna no comando da quadriga de Arjuna, né? Mostrando que Krishna está sempre do lado dos devotos. Mas ao mesmo tempo, quando os demônios morrem do lado de Krishna, eles são liberados. Então Duryodhana, né? Esses demônios, né, por sorte, travaram a batalha na frente de Krishna. E, na verdade, todo mundo está fazendo passatempo nesse mundo. Seja amigo, seja inimigo, seja devoto, né, seja demônio. Todo mundo vem participar dos passatempos de Krishna. Então, imagina, um devoto puro de Krishna veio fazer o papel dos demônios mais poderosos nessa terra para satisfazer a Krishna, né? Porque Krishna, ele gosta de lutar, né? Ele gosta de vir aqui tirar várias cabeças, dissipar né? Detonar os demônios. Porque lá no mundo espiritual é sem graça nesse sentido, né? Porque lá não tem demônio, né? Aí Krishna fala, poxa, eu também quero lutar, né? Todo mundo tá aí, né? Todo mundo tem raiva de todo mundo, então eu vou botar um pouquinho minha ira, minha violência para atuar. Só que quando Krishna vem aqui, ele libera todo mundo, né? Demônio, devoto puro. Essa é a natureza de Krishna, ele é um amor supremo. Para ele não tem inimigo, não tem amigo, não tem devoto, não tem não devoto, não tem nada. Ele reciproca exatamente como você quer reciprocar com ele. Então Deus, ele é autossatisfeito, ele não precisa de ninguém, né? Além do que, ele é tudo. Então, se ele é tudo, ele não precisa de ninguém, né? Dessa forma que a gente tem que começar a compreender a natureza de Krishna, né? Como diz no verso aqui, não tem eu e meu, teu e deles, né? Não tem nada disso, tudo é absoluto, tudo é Krishna. Mas ele vem aqui, executa esses passatempos aqui maravilhosos e a gente vai conhecendo a natureza de Deus, né? Assim como depois que Shishupala deu aquele show de ofensas, Krishna, né, ficou assim, ai meu Deus, né? Ficou calado assim, meu Deus do céu. Sorte dele, né? Vai embora para o mundo espiritual, que é o meu devoto puro aqui falando besteira. É como fala, o leão ouvindo os uivos de um chacal, né? O leão não se incomoda, né? Porque quem pode derrotar Krishna? Ninguém. E aí aconteceu assim, vai acontecendo assim, a gente vai vendo esses passatempos e vai glorificando cada vez mais as atividades de Krishna, porque no fundo Krishna, como a gente sempre está falando aqui nesse capítulo, ele não está assim, interessado assim, em matar demônios, ele está limpando o planeta Terra de forças negativas, né, oponentes que estão atrapalhando o seu plano. Quando Krishna cria esse mundo material, na verdade, no fundo, ele está querendo que todo mundo volte para o mundo espiritual. E aí quando ele vem só para favorecer os devotos, ele vem para proteger, ele vem falar assim, não tenham medo, pode deixar que eu vou, né, detonar, vou excluir todas essas almas que estão sendo, né, beligerantes, né, que são bélicas, são almas que têm ódio no coração, estão vivendo no modo da ignorância, no modo da paixão. E aí Krishna fala, pode deixar comigo, pode deixar que eu vou acalmar, né, a situação. E aí quando Krishna aparece, todos os devotos ficam felizes, né, os semideuses jogam flores, ficam aliviados.
E essa é a história desse mundo material. O mundo material sempre vai ter essa característica de ter a dualidade, né? Coisa boa, coisa ruim, coisa certa, coisa errada, né? Demônios, semideuses, anjos e diabos, toda essa questão assim, que são personificações de forças opostas para que esse mundo material possa ter essa, né, essa dialética doida, cheia de contradições. E quando Krishna vem aqui, que ele é o princípio absoluto da existência, a gente tem que forçar um pouquinho a nossa inteligência a ir além das dualidades, para compreender como Krishna está agindo tão perfeitamente dentro de sua criação, e ao mesmo tempo ele está brincando aqui, está brincando assim, dentro do filme que é projetado pela sua mente divina. E nessa brincadeira, alguns devotos, algumas pessoas, né, se rendem a ele, voltam para o mundo espiritual, e outras continuam aqui, vão continuar, e ele vai vir, vai fazer vários passatempos, até que na encarnação você não aguenta mais, se frustra, né, como os reis opulentos do capítulo anterior, ficam mais humildes, entendem que são partes do Senhor Supremo e passam a reger as suas vidas rendidas, né, em serviço devocional. E nesse despertar termina o filme que está passando aqui nesse mundo material, né? Aí você vai se levantar do cinema, da sua mente, e vai bater palmas. Ah, legal, eu sofri tanto com aquele personagem, eu pensei mal daquele outro personagem, mas na verdade tudo é um filme, né? Se você olhar com os olhos de um devoto puro, todo mundo é parte integrante de Krishna, e você não considera ninguém como seu amigo, como seu inimigo, da mesma forma que Krishna faz, né? Considera equanimamente, né? Com equanimidade todo mundo, e essa que é a natureza, né? Krishna está revelando assim. Apesar de ele ser o Senhor Supremo, né? Ali na Assembleia ele não falou: vocês têm que me adorar porque eu sou Deus, não é assim. Deixou uma pessoa com consciência de Krishna, né, que tinha entendimento completo que ele era Deus, fazer a sua gestão. E ele é Deus mesmo, né? Então ele simplesmente aceitou a adoração de Yudhishthira, né? E a água que cai nos seus pés se torna sagradas, e todo mundo foi ungido pelaquela água, né? Recebeu benefícios, auspícios, né, do toque com os pés de Krishna. A água se santificou, assim como é o Ganges, né, para a gente entender assim. Então o Ganges vem lá do mundo celestial tocando os pés de lótus de Krishna, e aí quem toma banho no Ganges também se purifica, tem toda essa compreensão, né, para quem não sabe. E daí aconteceu esse inconveniente, mas é porque estava na hora de Shishupala ser salvo, né, ser liberto e voltar para o mundo espiritual. Porque Krishna já matou aqui quase todos os demônios, né? Ou todos. A gente vai ver aqui o resto desse capítulo, né? O que vai acontecer nessas etapas finais de Krishna, por aqui. Se bem que a morte de Krishna só vai acontecer mesmo, né? A morte assim simulada, né, nesse cinema material, só vai acontecer lá no capítulo 11. Certo? Mas vamos aqui, galgando de pouco em pouco essas histórias legais, e vamos nos aprimorando cada vez mais em nossa consciência de Krishna, nos atraindo cada vez mais por Deus, por seus passatempos, entendendo que tudo que está envolvido aqui nesses passatempos nada mais são do que o próprio Krishna em várias manifestações, em tipos de brincadeiras, de lilas, né? De passatempos que resolvem, né, as negatividades desse mundo. Mas um devoto puro que está consciente de Krishna, ele já nem leva a sério muito assim as coisas negativas desse mundo, o caos de Kali Yuga, porque ele vê que tudo isso aí é um filme, né? É um filme que vai acontecer, está acontecendo, e ele não fica muito preocupado com isso não. Ele está só querendo ficar rendido aos pés de lótus de Krishna e não se envolve com essas frequências materiais que estão sob total controle de Krishna, né? Então,
É assim que devemos seguir a nossa vida, não negligentes à vida social, mas tentar levar essa informação, por exemplo, esse conhecimento político do Bhagavata, a gente tenta levar para as pessoas que estão governando, né, o planeta, e aí, se elas tiverem, né, um pouquinho de curiosidade, elas vão governar de maneira correta. Mas em Kali Yuga a coisa é complicada, Por isso, o ideal seria darmos esse processo de todo mundo cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então, não importa se é rei, se é mendigo, ou se é Shudra, Kshatriya, Vaishya, Brahmana, todo mundo que está cantando o santo nome de Deus vai receber, né, a misericórdia de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, e esse é o dever, né, principal de todo devoto. Esse processo que Chaitanya nos deu em Kali Yuga, nessa era específica. E quando você se canta, né, você purifica a sua mente, você se estabelece em Deus, nesse apaixonamento por Ele, você pratica algum serviço devocional, né, que vai começar com ouvir e cantar sobre Deus, e aí você se prepara para voltar para o mundo espiritual. Não igual, né? Shishupala voltou, mas você vai voltar com toda a proteção de Krishna. Ele vai fazer o arranjo adequado para a hora, para o momento, o lugar, a forma que você vai abandonar esse corpo e voltar para o local puro da nossa existência, onde vamos intercambiar relações com a Suprema Personalidade de Deus. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante esses versos, porque tem muita filosofia aqui, sabe? Lógico, eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou ficar falando. Cada verso desse dá para falar muito tempo. Estou procurando resumir o máximo possível dentro de uma, né, linguagem tranquila, para entendermos, né, sem muito tecnicismo metafísico, né, assim, bem simples de entender, né, não precisa ter muita inteligência transcendental para compreender. Isso aí vai aparecer para a gente na medida em que a gente for se rendendo e adorando, lendo cada vez mais os passatempos, porque nesse último verso aqui, né, como se diz, se a gente, por exemplo, recitar essas atividades do Senhor Krishna, né, incluindo, né, os 3 capítulos, que é o extermínio de Shishupala, a libertação dos reis e a celebração desse sacrifício Rajasuya, nós vamos nos livrar de todos os pecados. É isso, se o Bhagavatam está falando, é Krishna que está falando. Se você ainda está com obstáculos na sua vida porque certos pecados, né, certas energias estão atrapalhando o seu desenvolvimento, somente por você ler esses 3 capítulos, por exemplo, desse Bhagavatam, como outros também, que isso é prometido no último verso, você se liberta de energias que possam estar te atrapalhando na vida a se desenvolver espiritualmente. Então, por que não nos dedicarmos à leitura do Bhagavatam com frequência, né? Como é feito, né, em todos os templos do mundo, ou locais, né, ou lares de pessoas como os grihastas, conforme Krishna deu o exemplo aqui. Então, por que não, todos os dias, não fazer essa leitura do Bhagavatam para os familiares, para os amigos, para todos os seres que estão dispostos a receber essa energia de Deus enquanto recitamos esses versos, para que todo mundo possa se purificar. Essa vai ser a nossa caridade principal, enquanto estivermos aqui nessa forma humana de vida. Ok? Então, todas as glórias são a Sri Radha Krishna Gauranitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribol.